53 a 63% dos médicos veterinários especialistas consideram que têm conhecimentos escassos ou nulos em inteligência artificial. Ao mesmo tempo, 42% já utilizam ferramentas de inteligência artificial no dia-a-dia na prática clínica. E 2/3 concordam que a inteligência artificial se irá tornar indispensável no futuro da medicina veterinária. O meu nome é Carolina Gomes, estou neste momento a realizar o meu doutoramento na área da inteligência artificial aplicada à medicina veterinária. Por isso, quando saíram estes números, chamaram-me logo a atenção. Estes números vêm de 2 artigos, publicados recentemente, em 2026, no Journal of Veterinary Internal Medicine, um grupo de especialistas da Universidade Americana e da Universidade Europeia de Medicina Interna Veterinária. Portanto, neste momento, os médicos veterinários estão a utilizar ferramentas para as quais não se sentem qualificados, não conseguem avaliá-lo. No final do vídeo, irão conseguir determinar se querem ou não utilizar determinada ferramenta. Ouve-se falar de IA por todo o lado, nas revistas, na internet, nas conferências, mas a verdade é que a adoção em Portugal destas ferramentas ainda é muito limitada. Isso não significa que não seja relevante. A medicina veterinária está neste momento numa janela de tempo rara em que podemos aprender a avaliar estas ferramentas de IA antes de nos vermos forçados a usá-las. Em medicina veterinária, ao contrário daquilo que acontece em medicina humana, não existe nenhum organismo regulatório que avalie estas ferramentas antes delas entrarem no mercado. O que significa que, neste momento, a responsabilidade recai diretamente sobre as clínicas e sobre os clínicos que as estão a utilizar. É por isso que este vídeo faz sentido agora, antes da adoção destas ferramentas de IA chegar a Portugal em força. Nestes 2 artigos já temos informação suficiente e um panorama geral com a checklist daquilo que devemos saber para conseguir fazer a nossa avaliação crítica, pôr o nosso sentido crítico à prova e poder determinar se é para nós interessante ou não utilizar determinada ferramenta de IA. Vamos a isso. Portanto, o que é esta checklist? A checklist deste 2º artigo chama-se ACVIM Validation Factors. São 12 perguntas a que respondemos com 0 ou 1. O que é que acontece? O 0 significa não tenho a certeza, e 1 significa sim. Quantos mais uns, mais confiança podemos ter na ferramenta. A primeira pergunta é: a aplicação responde à pergunta exata que estou a fazer? Vamos falar sobre como a maioria de nós descobriu a inteligência artificial. Foi através do ChatGPT e agora mais recentemente do Claude, do Gemini. Portanto, abres o ChatGPT, escreves uma pergunta e recebes umas respostas. São ferramentas generativas de uso geral. Podes perguntar-lhes praticamente tudo. Esse hábito de perguntar praticamente tudo à mesma ferramenta cria um hábito que pode ser perigoso quando passamos agora para as ferramentas de veterinárias especializadas. Porque as ferramentas especializadas não funcionam assim. São treinadas para responder a uma pergunta específica, não a qualquer coisa que tu perguntes. Uma ferramenta de IA de radiologia que assinala uma radiografia torácica como anormal não está a responder à pergunta: que doença tem este cão? Está a responder à pergunta: isto parece diferente do normal? A interpretação clínica continua a ser do médico veterinário. A armadilha aqui não é que a ferramenta seja má, é que estás a fazer-lhe uma pergunta para a qual nunca foi concebida. Para dar-vos um bocadinho de contexto, os modelos de IA são treinados. O que é que nós queremos dizer com isto? É recolhido um grande conjunto de dados, nomeadamente um grande conjunto de radiografias normais e anormais, para retomar aqui este último exemplo. E depois o que é que acontece? O modelo de IA é treinado a distinguir estes 2 tipos de radiografias num conjunto de dados de milhares de imagens e depois consegue fazer esta distinção em específico. Não consegue dizer qual é a doença se o dataset inicial não tiver sido treinado e identificado para tal. A pergunta número 2. O meu paciente assemelha-se à população com que a ferramenta foi desenvolvida? Isto é uma pergunta de extrema importância. Todas as ferramentas de IA foram treinadas num grupo específico de pacientes. Se o teu paciente não se assemelha a esse grupo, as garantias do desempenho da ferramenta não se aplicam ao determinado paciente. Um exemplo de um artigo. Existe uma ferramenta de previsão do síndrome de Cushing, desenvolvida com base de dados de clínicas gerais no Reino Unido. Quando investigadores a testaram nos Países Baixos, que é o país diferente da população de referência, o desempenho já mudou. As diferenças de raça são importantes, as diferenças geográficas são também importantes. Portanto, antes de confiares numa pontuação, numa accuracy dada pelo modelo, vamos questionar-nos em quem é que foi treinado este modelo e se o meu paciente se encaixa neste perfil.
Agora, vem um momento decisivo, porque se acabaste de responder não a uma destas duas perguntas, não precisas continuar. Não há interesse em vires a utilizar a tal ferramenta de IA. Este protocolo é muito específico nisto. Se a pontuação for 0 na pergunta 1, os autores dizem para reconsiderar fortemente o uso de determinada ferramenta. Se for 0 na pergunta 2, é importante interpretar os resultados com a maior cautela possível, pois podem não se vir a adaptar ao nosso paciente. É preciso pensar, portanto, nesta pergunta 1 e 2 como uma barreira. Não tem a ver sobre o quão boa é que esta ferramenta de inteligência artificial é, e nem sobre quão bem é que ela foi desenvolvida. É se esta ferramenta é sequer indicada para a tua situação. Se não for, as próximas 10 perguntas não são relevantes. As perguntas de 3 a 12 que se seguem são sobre o quão podes confiar nesta ferramenta. Pergunta 3. Consigo fornecer os dados de entrada corretos e completos que a ferramenta necessita? Eu costumo dizer sempre, as ferramentas de IA são apenas tão boas quanto os dados que lhes fornecemos. Muitas vezes o problema nem são dados incorretos. Muitas vezes a questão é dos dados incompletos. Temos um exemplo no artigo, logo. Uma ferramenta depende muito e foi treinada com a idade do paciente que vai influenciar o diagnóstico. Se a idade é desconhecida, o desempenho da ferramenta de IA muda logo. Neste caso, o modelo está a tentar trabalhar com uma lacuna para o qual não foi concebido. Durante o treino foi sempre fornecida a idade do paciente, portanto o modelo não está preparado para isso. Portanto, antes de usar qualquer ferramenta, verifica que dados de entrada são realmente necessários. Consigo dar todos os campos, preencher todos os campos neste momento deste paciente que tenho aqui à minha frente? Se a resposta for não, atribuímos a pontuação de 0 nesta pergunta. Pergunta 4. Foi realizado o teste funcional? O teste funcional significa alguém publicou efetivamente evidências revistas por pares de que esta ferramenta funciona bem no mundo real? Respondendo à pergunta real que tu também tens? Isto não é o mesmo que uma empresa dizer a nossa ferramenta foi validada. Portanto, o que procuras são estudos publicados onde a ferramenta foi testada em casos clínicos reais, para a mesma pergunta que tu estás a tentar responder, e onde os resultados foram avaliados de forma independente. Portanto, se não encontras isso, a pontuação é 0. Essa é uma informação extremamente importante. Pergunta 5. Foi realizada a validação cruzada? A validação cruzada tem a ver com se a ferramenta foi testada em dados que nunca tinha visto antes ou foi testada em dados que já tinha visto durante o período de treino. Uma analogia. Imagina estudar exatamente as perguntas que vão sair no exame. Chegavas ao exame e fazias aquilo na perfeição. Mas depois davam-te outras perguntas sobre o mesmo tópico e já não conseguias responder. É o mesmo que acontece com os modelos de IA. Apenas memorizaram. Um modelo de IA, no fundo, pode fazer o mesmo. Pode ter um desempenho brilhante nos dados de treino e, portanto, se for testado nesses mesmos dados, vai ter resultados fantásticos e depois, quando vê um novo paciente, não consegue generalizar e fazer a mesma previsão, uma previsão correta. A validação cruzada é, no fundo, uma forma de evitar isto. Verificar que o modelo foi treinado em dados de treino e depois testado noutro conjunto de dados, são os dados de teste. É importante treinar numa parte e depois testar numa parte separada que o modelo nunca tenha visto antes. Portanto, é importante ires procurar isto em qualquer secção de métodos de qualquer artigo de validação de uma ferramenta de IA. Se encontrares esta informação, pontuação 1 para esta pergunta, se não encontrares, pontuação 0. Pergunta 6. Foi realizado o teste AB? Quando os programadores, como eu, desenvolvem ferramentas de IA, normalmente desenvolvem várias versões, para depois as poder comparar. Versões de arquiteturas de modelos de IA diferentes, com parâmetros diferentes, e depois testam-nas em várias populações. O teste AB é o processo de comparar estas várias versões com populações diferentes, para tentar identificar logo desde cedo um viés qualquer que possa existir. Esta é uma questão técnica e provavelmente a mais difícil de verificar se não és de facto investigador. Se encontrares publicações nas revistas em que várias versões desses modelos foram testadas por várias populações, pontuação 1, se não, pontuação 0. Pergunta 7. Foi realizada a validação com padrão de referência? A pergunta é: o resultado deste modelo foi comparado com o melhor padrão de referência existente? Quer dizer, foi comparado com a capacidade dos especialistas da área de fazer, por exemplo, o diagnóstico? Isto é diferente da validação cruzada, porque a validação cruzada verifica a coerência interna. Aqui estamos a verificar que o modelo está de acordo com os especialistas humanos
na determinada área? Isto é uma das perguntas mais importantes a fazer nestas 12 perguntas, porque se o modelo nunca foi comparado com os julgamentos de especialistas certificados na área, não podemos ter a certeza de que ele está realmente a efetuar boas classificações. Mais uma vez, é importante procurar explicitamente esta informação nos estudos de validação. Se não encontrares esta informação, pontuação 0, se encontrares, pontuação 1. Pergunta 8. Foram realizados testes de desempenho, robustez e usabilidade? Esta pergunta engloba 3 coisas. Testes de desempenho. A ferramenta continua a funcionar em condições imperfeitas? O exemplo que o paper dá, uma ferramenta do URI Analyse, por IA, testada com amostras a temperaturas variáveis ou com dados de entrada inesperados. Isto é uma questão de desempenho. Testes de robustez. Mantém-se estável perante as variações do mundo real? Coisas como o movimento do paciente durante a imagiologia ou as diferenças entre o hardware utilizado em determinadas clínicas são questões também importantes de robustez. E depois, por fim, temos a questão da usabilidade. Funciona para diferentes utilizadores em diferentes contextos? O artigo dá o exemplo dos softwares de geração de relatórios clínicos. Esses mantêm a fiabilidade perante diferentes sotaques, diferentes tipos de vozes, com ruído, de background, que acontece muitas vezes nas clínicas? Isto é uma questão importante também. Uma ferramenta que só funciona em condições perfeitas, que não foi sujeita a testes de stress, é bastante frágil. Portanto, neste caso, teria uma pontuação de 0. É importante, nos papers, procurar a evidência das 3 coisas. Pergunta 9. Foram realizados testes de ética e de viés? Os modelos de IA aprendem, no fundo, com dados históricos. E os dados históricos, no fundo, refletem o quê? Padrões históricos, incluindo todas as desigualdades que existem. O artigo dá um exemplo específico. Temos certas raças de cães que têm uma predisposição genética para determinados cancros. Se um conjunto de dados de treino tiver uma representação excessiva de determinadas raças, a ferramenta pode assinalar cancro mais facilmente, mais rapidamente nessas raças. Não porque a IA seja mais inteligente, mas porque os dados estavam enviesados. Acrescenta a isto fatores socioeconómicos e percebes como populações de donos diferentes tomam decisões de tratamento diferentes e, portanto, percebes bem como é que o viés se multiplica e pode ser introduzido nos dados e acabar por enviesar o modelo de IA. Portanto, os dados refletem a história e não a qualidade. O que é importante é que os testes de ética e viés questionam os programadores se eles estavam ativamente conscientes destas questões e se trabalharam para as corrigir. Pergunta número 10. Foram abordados testes de cibersegurança e privacidade? Este é um ponto que, infelizmente, quase nunca é abordado em publicações revistas por pares. O próprio artigo reconhece isto. Quando se usa uma ferramenta de IA, estamos muitas vezes a enviar dados de um paciente, as notas clínicas, imagens, resultados de análises, para uma plataforma de terceiros. Na maioria dos países, a responsabilidade de proteger essa informação recai também sobre a clínica que utiliza a ferramenta e não apenas sobre o fornecedor. 2 aspectos a verificar. Primeiro, a ferramenta é segura contra a violação de dados? E segundo, e isto é importante, se o fornecedor utiliza os dados de entrada para continuar a treinar o modelo. Isso precisa de ser divulgado de forma transparente. Este ponto pode exigir lermos os termos e condições de um produto, em vez de necessariamente um artigo científico. Pergunta 11. A ferramenta foi testada no mundo real repetidamente por pares independentes? Um único estudo de validação que foi feito uma vez pelas pessoas que construíram a própria aplicação não é suficiente. A razão é simples. Os padrões de doença mudam, as populações de pacientes mudam, as práticas clínicas mudam. Uma ferramenta validada em 2022 numa população específica pode ter um desempenho muito diferente noutra população em 2026. O que tu queres ver são testes realizados de forma independente e, sobretudo, de forma contínua, como uma garantia de qualidade de determinada ferramenta. Quando dizemos que os testes têm de ser feitos de forma independente, significa que não devem ser feitos diretamente pelo fornecedor. Corremos controles de qualidade, verificamos periodicamente. As ferramentas de IA devem ser sujeitas a este mesmo padrão. Última pergunta, pergunta 12. Foram realizados testes de conformidade regulatória e és tu conforme ao usar esta ferramenta? Esta pergunta tem 2 partes, são as 2 importantes. Primeiro, o programador da ferramenta garantiu que um produto cumpre as leis aplicáveis?
Na Europa, isso significa o regulamento europeu de IA. Portanto, a maioria das ferramentas de IA veterinária não tem aprovação específica, regulatória específica, como já falámos há pouco, como é o caso dos dispositivos médicos em humanos. Portanto, essa lacuna regulatória é real e é preciso saber que existe, mas há sempre o regulamento europeu de IA, por qual nos devemos reger. A segunda parte desta questão é que as pessoas frequentemente ignoram. Portanto, o uso da ferramenta é conforme. Enviar dados de clientes para uma plataforma de IA de terceiros pode muitas vezes levantar questões de proteção de dados ao abrigo da RGPD na Europa. Portanto, a clínica tem essa responsabilidade e não o fornecedor. Portanto, para concluir, 12 perguntas feitas, pontuação 12 é a pontuação máxima. Portanto, posso confiar nesta ferramenta. Não existe nenhum organismo que aprove a utilização destas ferramentas como existe no setor da medicina humana. Isto significa que a responsabilidade de avaliar recai sobre o médico veterinário. Esta checklist é uma ferramenta que pode ajudá-lo a tomar esta decisão de forma responsável. Portanto, para terminar, a minha recomendação é que, enquanto médicos veterinários, utilizem este processo, estas 12 perguntas, antes de utilizarem realmente uma ferramenta de IA. Os artigos que mencionei estão abaixo na descrição, podes descarregar o PDF, fazer o download gratuitamente. E se quiserem um vídeo dedicado especificamente à regulamentação que existe na Europa e em Portugal para a inteligência artificial e que poderá vir a ser aplicada à medicina veterinária, escrevam em baixo nos comentários. Muito obrigada!